sentido, veremos que quando dizemos, né, que algo está em função de outra coisa, que fulano está em função de um ato, de uma prática, de um exercício, de uma orientação dos seus pais, dizer que há uma dependência, que isto depende daquilo para acontecer, enfim. E na natureza, olha que interessante, na natureza, muita coisa se comporta como função de outra. Por exemplo, as plantas. As plantas, elas, para se desenvolverem e de fato produzirem aquilo para o qual geneticamente estão propícias a produzir, elas dependem, tá, de luz, tá? Dependem de luz, seja essa luz natural ou artificial que simula natural, e de água, certo? Então, basicamente desses dois elementos, tá? Existem outros subelementos, mas basicamente esses dois elementos. E quando eu falo que a planta vive em função desses dois elementos gerais, além de outros subelementos, como de fato uma terra fértil, um ambiente que traga possibilidade de vida para aquele vegetal, existem outros subelementos, mas como elementos gerais, água e luz. E aí eu posso então dizer que as plantas vivem em função, especificamente, em geral, desses dois fatores, certo? E se a gente for olhar para a natureza, de fato, não só em meio terrestre, mas em meio aéreo, em meio aquático, nós temos sempre uma relação nos organismos vivos, tá? Sejam seres animados ou mesmo inanimados, em elementos na natureza que são inanimados, como a rocha, como a própria terra, como outros elementos, a massa de ar, o ar, para que eles possam de fato existir, depende de uma série de fatores num ecossistema para que de fato eles venham à tona, né? Então, veja que isso é super interessante, porque quando eu tenho essa relação de dependência para algo funcionar ou não, a depender de um outro funcionamento, né? Eu aqui consigo encarar a ideia de função matematicamente perfeitamente, de forma perfeita. E dizer para vocês que em muitas outras ciências, como a biologia, como a química, como a física, a matemática ela é bastante aplicada em torno do conceito de função. Por exemplo, quando eu estou estudando as leis de Newton em física, e eu vejo que força é igual a massa vezes aceleração, eu estou dizendo para vocês que o cálculo da força em Newton foi definido, tal cálculo de fato foi definido a partir de duas grandezas outras que de fato deveriam trazer informações para o físico a fim de que ele dissesse a força entre um corpo e outro numa interação, tá, de corpos, e quando um aplicou uma força no outro. Então, se eu não tenho massa na aceleração do corpo, eu não consigo dizer a força que ele imprimiu, tá, sobre um outro corpo. Ou seja, o cálculo de força depende da massa do corpo e da sua aceleração. E aí eu vou poder definir essa intensidade da força em Newton. Perceba aí o conceito de função, tá certo? Então, eu quero que vocês iniciem aqui esse tópico comigo, tendo muito claramente que função tem como uma palavra-chave para entender bem o que tal tópico quer dizer, que é a palavra dependência. Elemento que para de fato vir à tona depende de outro elemento, ou um elemento que depende de vários outros para que de fato venha à tona, tá certo? Então aqui, seguindo o nosso material, tá? Nós temos alguns exemplos que o autor traz, tá, de função, fala um pouco da parte histórica, vai lá nos babilônios, aí traz aí achados arqueológicos com registros que demarcariam a ideia de já função lá atrás, tá, na história antiga, antes de Cristo. Ele continua, e aí, a partir deste ponto, que é o ponto 1, tá, aqui neste material que venho utilizando com vocês, aí eu começo já agora a narrar, de fato. Depois vocês podem ler aquela parte histórica antiga ali, antes de Cristo, fiquem à vontade. Mas começando daqui, mais próximo do nosso tempo, eu inicio então, depois desse preâmbulo, o assunto função, tá? Ou no plural, funções. Este carinha que vocês veem aqui, tá? Este busto desse indivíduo, que é muito mais conhecido pelo seu último nome aqui, tá?
seu último nome aqui, ó, Leibniz, tá? Que foi um alemão, inclusive um dos responsáveis pela criação do cálculo diferencial e integral, junto com Isaac Newton e também com Isaac Barrow, que foi o professor de Newton, tá? Você vai ver aqui, por exemplo, que a própria palavra função é uma palavra que teria sido cunhada, tá? Teria sido desenvolvida, o termo teria sido criado, tá? Traduzindo para o português, função, por Leibniz, certo? Leibniz, além de matemático, ele também era teólogo, era um cristão protestante e filósofo, certo? E aí, qual a ideia inicial de função, tá? Decorrendo tanto da influência de Leibniz, como um matemático que estudou situações à nossa volta, na natureza, sobretudo, e também do ponto de vista filosófico, do ponto de vista lógico, tá? De raciocínio lógico a partir de preâmbulos da filosofia, de elementos filosóficos de raciocínio. Não só ele, então, trabalhou para chegar até essa demarcação de território na matemática, com o termo função. Outros matemáticos também foram bem influentes, aí já no mundo pós vinda de Cristo, tá? Aqui estamos num período também da história de forte influência cristã na Europa. A gente vai ver que vários matemáticos e filósofos e teólogos no século XVI até meados do século XIX, em toda a Europa, eles eram cristãos, em sua maioria protestantes, tá certo? Os grandes precursores da ciência foram protestantes, Galileu Galilei, Isaac Newton, o próprio Leibniz, o Faraday, Boyle, Bacon, Stephen Halley. Depois vocês podem pesquisar sobre os pais da ciência moderna e vocês vão ver, do século XVI até o século XIX, meados do XIX, muito forte a presença de cristãos nas descobertas científicas e criação de tecnologias, tá certo? Fiquem bem ligados nisso. E aí vamos prosseguir. Além dele, como eu falei, aqui também o autor destaca o matemático suíço Leonhard Euler. Aqui você vê Euler, tá? Mas como era suíço e tal, a gente no meio da matemática costuma pronunciar o nome na sua forma original de idioma, Euler, tá? Também trouxe contribuições decisivas para o conceito de função. Inclusive aqui o texto mostra que a notação f de x, né, f de função aplicada a uma variável x, daqui a pouco eu falo sobre isso melhor, mas essa simbologia que a gente lê f de x aqui, ó, teria sido desenvolvida por este matemático. Mais para baixo eu vou falar já, existe um outro cara que foi também muito protagonista na área de desenvolvimento do conceito de função, tá? Via conjuntos, o Dirichlet, tá? A gente normalmente chama mais por esse último nome, tá? Dirichlet, tá? O Dirichlet, aí depende da pronúncia, ok? E vamos aqui voltar nos destacamentos deste texto, ok? Vou marcar aqui Leibniz também para dar honra a quem é digno de honra aqui, graças a Deus. Tá? Foi muito importante para a ciência, tal indivíduo, ok? E aqui o outro também, deixa eu destacar ele. Aqui, pronto. Tá? Então esses três caras não são os únicos, tá? Existem vários outros que foram influentes em várias áreas da matemática, como o próprio Gauss, Friedrich Karl Gauss, outro alemão, que nasceu no fim do século XVIII, viveu até meados do século XIX, ficou conhecido como príncipe da matemática, contribuiu muito na área de eletricidade, inclusive desenvolvendo tecnologias na área de medição de corrente elétrica, por exemplo, tá? Mas assim, pensando em função, esses três nomes aqui pesam bastante no seu advento, ok? E vamos lá. Qual o conceito de função inicialmente, tá? Dado. E que vocês precisam compreender bem. Olha o que está aqui, eu vou passar o meu cursor. Olha o que está aqui nessa caixinha de fundo cinza. Vamos ler, preste bem atenção. Uma variável y se diz função de uma variável x. Observe isso. Ou seja, aqui eu estou dizendo que y está em função de x. Logo, para que eu possa obter o valor para y em algum momento, eu preciso saber antes que valor de x é dado que influencia a obtenção de y, tá? Fique bem ligado aqui na linguagem da interpretação, ó.
Então, o primeiro destacamento para o conceito de função, que a gente está vendo aqui, está nessa caixinha com fundo cinza, tá? De novo, ó, uma variável y se diz função de uma variável x se para todo. Lembre desses termos que nós vimos em sala. O que quer dizer para todo mesmo? Qualquer que seja. Ninguém fica de fora, tá? Para todo valor atribuído a x, corresponde, por alguma lei, que aí seria por alguma maneira de estruturar um cálculo algebricamente, então vai ter igualdade, ou vai ter desigualdade, vai ter número, operação aritmética, vai ter variável. Quando ele fala alguma lei ou regra, é uma estrutura algébrica para cálculo, tá? Um valor único ou um único valor de y. Então, olha a restrição. Perdão. Dizer que y se diz função de uma variável x é possível se condicional, tá? Então isso é possível se tem que ver se há o cumprimento de uma restrição. Qual é essa restrição aqui? Para qualquer valor de x, qualquer um valor de x, para todo, corresponder um único valor de y. Então, vou deixar aqui essas duas partes aqui que são decisivas, tá? São decisivas para você ter uma função ou não. Então, dizer que y se diz em função de x é possível se observarmos que para qualquer valor de x corresponder um único valor de y, ok? E aí vem a ideia de dependência. Veja como y depende totalmente aqui de x, certo? Ao fim da caixinha com fundo cinza, nós temos, ó, nesse caso, x denomina-se variável independente e y variável dependente. Tá? E aí fica muito claro perceber isso, porque eu só consigo obter um único valor para x por vez, conforme eu saiba qual é o valor atribuído a x. Tá? Então, y é dita variável dependente, porque ela depende de x, conforme aqui a descrição, para, de fato, ter um valor associado a ela, tá? Se por acaso eu falasse assim, ó, uma variável j se diz função de uma variável h, tá? Então eu teria j como variável dependente e h como variável independente, tá? Para obter j eu preciso de x, mas para saber o que vale, ou melhor dizendo, h, né? Como usei h. Para obter j, nesse segundo caso, eu preciso saber o que vale em h. Mas saber o que vale em h independe de saber, se eu já soubesse de fato, o que haveria em j. Tá? Então essa ideia de dependência ela é muito, muito importante para você compreender o que é função. Ok? Função aqui, que fique claro, entre o estabelecimento de dependência entre variáveis. Função aqui, para que fique claro, via conjuntos. Porque o conceito de função, quando você avança nos estudos da matemática para um nível superior, por exemplo, caso alguém vai fazer mestrado depois em matemática, doutorado em matemática, eles vão ver que o conceito de função é um conceito muito mais abrangente, ele é muito robusto. E aqui você está vendo função num conceito que envolve a relação entre variáveis, relação entre conjuntos de elementos representados cada qual por uma variável. Tipo, o conjunto formado pelos valores que eu chamo de x. O conjunto formado pelos valores que eu chamo de y. Certo? Vamos seguir. Aí nós temos uma segunda caixinha. Fique bem ligado agora na segunda caixinha, de fundo cinza, que mais uma vez vai trazer uma definição pra gente de função, tá? De dependência. Nós vimos ali anteriormente, na caixinha de fundo cinza anterior, um conceito de função, tá? Entre variáveis. Mas lembre que variáveis, em muitos casos, elas irão indicar números para nós. Então, eu poderia ter cada variável, como eu acabei de falar até para vocês, como variáveis que representam elementos de conjuntos. E aí eu consegui definir a função via conjuntos.
tá? Ele fala aqui, ó, no fim do século XIX, com a disseminação da teoria dos conjuntos, tornou-se possível a definição formal. Tá? Então se trouxe mais rigor para o conceito de função, tá? Por meio de conjuntos. Nenhum problema, vocês vão ver. Quem aqui for fazer curso superior, na área de matemática, ou nas engenharias, vai ver que até uma matriz, pode representar uma relação de função, tá? Com outra matriz. Então o conceito de função ele é muito abrangente. E aqui, neste nível de série de ano, vamos estudar função via conjuntos, ok? Vocês vão ver que no ensino superior, quando forem fazer álgebra linear, vocês vão ver que uma função ela pode ser dada, ela pode ser denotada por uma relação entre vetores, tá? Vetores no espaço, vetor no plano, enfim. Mas voltando para cá. Qual o conceito de função via conjuntos? Vamos lá. Ó. Dados dois conjuntos, x e y. Veja, conjunto, então letra maiúscula, ó, tá vendo? Ele botou um x e um y aqui maiúsculos. Ele poderia colocar aqui um A maiúsculo e um B maiúsculo também, sem nenhum problema, tá? Qualquer letra maiúscula do seu alfabeto representará conjuntos. Então, dados dois conjuntos, dados os conjuntos x e y, uma função f, preste bem atenção aqui nessa forma de simbologia, ó, que eu destaquei aqui em amarelo. Ele põe um fzinho minúsculo. Perceba que esse f não é o mesmo f que ele escreveu a palavra função, embora pudesse ser, mas é bom que você faça esse f mais itálico, tá? Mais caligráfico e mais itálico, para indicar a simbologia de função, tá? É como se eu estivesse pegando a palavra função e abreviando em matemática, escrevendo apenas o f, com essas torções para cima, torção para a direita, curva, torção para baixo aqui, curva também, um f mais itálico. E aí este f indicando função, se é indicando função entre os conjuntos aqui dados, ó, x e y, então ele põe 2 pontos, tá? Identificando o que vem depois do que eu escrevi como f de função. E o que vem depois é um conjunto x, uma setinha para a direita, tá? Chegando ao conjunto y. Ou seja, eu tenho uma função f que irá relacionar os valores do conjunto x com os valores do conjunto y. De que maneira será essa relação? A setinha está indicando que eu terei elementos dados em x, e uma vez que eu trabalhe com eles através de uma lei de formação da função, uma lei geométrica ou uma lei algébrica, tá? Ou ambas, porque eu posso relacionar álgebra com geometria tranquilamente. Então, uma vez que eu pego valores de x e os utilizo na minha lei de formação matemática, na minha ferramenta matemática, substituindo valores de x nessa ferramenta, eu vou conseguir chegar, ó, a setinha vai, eu vou conseguir chegar pela setinha bonitinha, ó, em uma correspondência de valores que eu obtenho lá no conjunto y grandão. Então, imagina que essa função f, ela leva valores de x até valores de y, pela seguinte lei de formação. Y é igual a 2 vezes x. Aí o que isso quer dizer? Cada valorzinho que eu pegue no conjunto x, substitua na variável x, multiplico por 2, vai me permitir chegar em um valor de y. Então, se o conjunto x fosse formado aqui pelos números 1, 2, 3, quais seriam os valores que estariam y se a função f ela é dada como y igual a 2 vezes x? Bom, se x tivesse os valores 1, 2, 3, então o conjunto y ele teria os seguintes valores pela função: 2, 4 e 6. Porque 2, 4 e 6, cada valor desse em y representa 2 vezes os valores que estavam em x, que eram 1, 2 e 3. Então, estou dobrando os valores. A função é uma função que dobra. É a função que faz dobrar, neste caso. Então, de 1, eu saí de 1 em x, cheguei em 2 em y. De 2 em x, conjunto x, eu cheguei em 4 em y. De 3 em x, eu cheguei em 6 em y, ok? E essa é uma ideia, tá? Essa é uma ideia que você tem que ter bem claro em sua mente como aquilo que define função via conjuntos. Por isso a ideia de colocar o fzinho, 2 pontos, um primeiro conjunto e setinha indo em direção ao segundo conjunto.
como uma correspondência. Isto é, para valores que eu tenho no primeiro conjunto, ao utilizar a lei de formação algébrica e ou geométrica, eu consigo chegar em valores de y, tá? E aí fica aquela ideia também de que no conjunto de chegada, tem aqui a setinha, né? Então, conjunto de partida, aqui seria o x. Conjunto de chegada, y aqui, ó. Então, a ideia da chegada na correspondência, com respeito à função, é a de que os caras que estão aqui no conjunto de chegada, tá? Eles representam elementos de uma variável dependente. Eu dependo do que está aqui antes e da lei de formação algébrica e ou geométrica para poder chegar num conjunto que é o conjunto de chegada na relação funcional. Já para saber os valores aqui do primeiro conjunto, eu não tenho que depender de nada, tá? Eles já vêm informados, então só consigo encontrar a partir dele o conjunto inicial, e portanto, os seus valores definem a variável independente, tá? O conjunto de partida, ele tem elementos que, se eu colocar como representação de uma variável, é a variável independente, enquanto no conjunto de chegada, a variável que o representa é a variável dependente, tá? Ele colocou aqui também pra gente como a gente pode ler essa simbologia, que eu já li pra vocês, né? Mas vou ver aqui como ele colocou pra vocês verem também. Fiquem à vontade, tá? Como é que eu leio o que ele diz aqui pra gente? Temos uma função de x em y, tá? Então, basicamente, o que eu já tinha falado pra vocês, tem uma função f que leva valores de x em valores de y. Você pode falar função f de x em y. Função f que relaciona valores do conjunto x com valores do conjunto y, ok? Beleza, ele continua aqui então, diz que uma regra, uma lei de formação, que na verdade é uma maneira matemática de escrever a função f, tá? Algebricamente e ou geometricamente, nos permitirá saber como ir obtendo valores em y a partir de valores em x, tá certo? E aquela mesma aquela mesma descrição da definição anterior se mantém aqui. Porque o conceito de função vai seguir, só vai se adaptando conforme o contexto que ele é aplicado, ok? Então veja, ó, aqui fica claro que eu irei associar a cada elemento de x que pertence ao x, que é o conjunto, um único y, tá? Que é obtido quando eu aplico f em x. E aí fica bem atento a esse detalhe aqui, ó. Deixa eu destacar para vocês. Y, ele é obtido, ou seja, igual a f de função, como a gente viu aqui em cima, aplicada à variável x. Sendo o x aqui, os valores que eu posso colher dentro de x, já que x pertence a x, que é o conjunto. E aí eu acho y quando eu faço f de x. Como é que eu leio isso aqui, ó? F de x. Dado o parênteses aqui, é como se esse f estivesse multiplicando o x aqui fora, né? Não tenho nenhuma operação visível, como se fosse um vezes, tá? Uma aplicação. A ideia é de aplicação mesmo. A gente pegou f de função, aplicou a x, com base na lei algébrica e ou geométrica de formação da função. Então eu obtenho y, sabendo que y é um valor de resposta a partir do x que eu tinha. Então este y ele tem que pertencer, tá, ao y aqui, neste exemplo, neste contexto, nesta definição. O y é o conjunto de chegada. Se o conjunto de chegada aqui fosse b, então esse y ia pertencer a b. Se o conjunto de partida da função fosse a, então esse x ia pertencer ao conjunto a. Se fosse o a aqui no lugar de x, tá certo? Mais abaixo nós temos um exemplo, tá, em diagrama, ó, diagramas de Venn, ou você pode falar Venn-Euler, tá? Fazendo referência aos matemáticos que foram os desenvolvedores de uma maneira mais geométrica de escrever conjuntos, tá? E não só entre chaves ou em intervalos na reta, como a gente viu na aula passada. Então aqui eu tenho um diagrama, esse em vermelho, tá? De contorno vermelho, que indica o conjunto x, tá? Quais são os elementos dele? X. Lembre que elemento de conjunto, letra minúscula. E conjunto, para representar, eu represento com letra maiúscula. O conjunto de chegada está em contorno verde, tá aqui como você está vendo.
e isso aqui está dentro do contexto da definição anterior de fundo cinza, como você vê aqui em cima. Ele pôs lá como elementos desse conjunto de contorno verde, Yzinho, e aqui é o conjunto Y grande, tá? O conjunto Yzão. E qual a relação aqui de função via conjuntos? Para um valor que eu pegue de x, e para todos os valores que eu pegue de x, eu terei ele sempre resultando, essa setinha indo, ele resultando em um único valor lá no conjunto de chegada, conjunto y, tá? E aí, exatamente a ideia da simbologia aqui no final, tá? A simbologia f de x, que se deve ao matemático Euler. Lembre a palavra função, que se deve ao matemático Leibniz, tá bem? Como a gente viu anteriormente. E aí essa simbologia, ela é fenomenal, tá? O Euler foi muito feliz em desenvolver essa simbologia com o f de x. Porque quando ele põe f de x batendo, sendo igual a um certo y, xzinho minúsculo, yzinho minúsculo, quer dizer, xzinho é um elemento do conjunto xão, yzinho um elemento do conjunto yzão. Então quando eu faço o f de x batendo com o y, a ideia total aqui é que eu peguei a função, apliquei no valor x, conforme o contexto da situação, problema, enfim, e obtenho o valor y, e ele é único. Para cada xzinho que eu pegue, o y que eu ache, para esse xzinho, ele é único. Mesmo que eu pegue xzinhos diferentes, que resultem no mesmo y. Por exemplo, se eu tivesse um xzinho aqui como valor 1, e um outro xzinho com valor 3, e a função me permitisse observar que quando eu faço f de 1, eu tenho 5, e quando eu faço f de 3, eu também tenho 5, note que para 1 e para 5 no conjunto x, conjunto de partida, eu tive um único valor em y. Para 1, qual foi o único valor que eu tive em y? Um qualquer que eu diga, por exemplo, f de 1 dando a 5, como eu falei, né? E f de 3 dando 5 também. Então, para 1 que eu peguei aqui, a f dele, a função dele, bateu em 5 aqui, um exemplo. Mas se eu pegar um outro x como 3, e a f de 3 também der 5, tá? Veja, eu tenho xzinhos diferentes que tiveram o mesmo resultado na função aplicada. Mas perceba também que cada um teve um único y associado. O 1 teve um único y associado a ele, que foi o 5. O 3, aqui embaixo, por exemplo, teve um único y associado a ele, que também foi o 5. Tá? Então, pode acontecer de eu ter vários xzinhos no conjunto de partida que tenham como a sua função, o seu resultado funcional, um mesmo cara que em y. Mas como são xzinhos diferentes, para cada um foi um único y que de fato foi correspondente. Certo? Então, avançando, espero que vocês estejam compreendendo bem, não é nada difícil até agora, não tem muita dificuldade, bem, se você, mesmo na parte mais difícil, ficar atento e prestar bastante atenção, você vai entender tudo. Fique tranquilo. Aqui tem alguns exemplozinhos, vocês podem depois discutir entre vocês, tá? Eu vou passar. Lembre que já tem as respostas finais em boa parte das questões, porque esse livro é um livro do professor. Você deve olhar para essas respostas? Deve, depois que você tentou, né? Não olhe logo e já saia colocando o que entendeu, sem você ter entendido o porquê da resposta, tá? Inclusive, tá? Quem está mandando para minhas atividades que eu tenho passado, que está colocando só a resposta final, não faça isso. Até agora eu não vi ninguém fazendo isso tão de forma aberta, tão gritante. Mas não vá me entregar a tarefa só com a resposta final, não. Eu quero ver o desenvolvimento, os cálculos que você desenvolveu, ou o argumento que você usou para chegar na resposta, que aí sim você realmente pensou. A resposta final fica para você conferir se está indo certo ou não. Tá? Vamos prosseguir. E aí, pessoal, depois desses conceitos iniciais, função em termos de dependência de variáveis, e essas variáveis inseridas em conjuntos, e aí função via conjuntos, fiquem bem atentos ao que a gente viu, uma função de um conjunto em outro, que relaciona conjuntos, é de tal maneira que para todo elemento do conjunto de partida, eu tenho um único, olha a palavra único aí, elemento associado a ele no conjunto de chegada, tá? Vamos seguir. Então agora, no ponto 2, tá? No tópico 2, subtópico de funções aqui no nosso material, a gente chega em um momento onde a gente, de fato, vai poder ver os conceitos que foram dados ainda há pouco
num contexto do dia a dia, tá? No nosso cotidiano, em exemplos concretos, tá? Veja esse primeiro caso aqui do item A, ó. Número de litros de gasolina e preço a pagar. Normalmente os combustíveis, os postos de combustíveis, quando vendem os seus combustíveis, seja gasolina, seja etanol, seja diesel, ou mesmo o gás natural, eles impõem um preço por litro, sendo o litro a unidade de medida que irá estar associada, tá, ao tanto de valor monetário que a pessoa, o cliente, vai ter que desbancar, vai ter que arcar conforme ele vá colocando o seu combustível no seu veículo. Então, a marcação em litros é para que eu possa contabilizar o quanto devo pagar nesta unidade de medida, tá? Então, é como você comprar o quilo, né? Você vai num açougue comprar comida a quilo, quer comprar carne no quilo, e aí você tem um preço por quilo, que é a unidade padrão, o quilo, o quilograma, para poder o empresário contabilizar o quanto de grana ele vai estar recebendo por aquilo que ele está vendendo, tá? No caso de combustíveis, a unidade para contabilizar a grana é o litro, tá? E aí vem essa situação aqui. Ele fala de uma situação envolvendo aí um posto de gasolina e tal, e anotou-se, né, com base nesse posto, anotou-se aí o preço por litro que qualquer cidadão que fosse abastecer gasolina no seu veículo teria que arcar, tá certo? E ele deixa aqui um registro que esses valores envolvem valores coletados em algum local, provavelmente aqui no Brasil, tá? Em janeiro de 2013. Eu penso que para o que está aqui, para minha experiência de vida, essa tabela não foi criada aleatoriamente. Isso foi com base em dados oficiais mesmo, certo? De alguma região aqui no nosso país, ok? Então vamos lá. O que se observou? Ó, que se a pessoa fosse colocar 1 litro nesse posto de combustível, sendo combustível a gasolina, ó, destacar aqui, como ele colocou também ali no título, a pessoa teria que pagar R$ 2,70. Tá em reais, tá aqui em cima o cifrão, ó. E aí, se num litro eu pago R$ 2,70, se eu abastecesse com 2 litros, eu pago o dobro disso, R$ 5,40, tá? Se eu abasteço com 3 litros, eu estou pagando o triplo do que pagaria se colocasse só 1 litro. Ora, porque 3 é o triplo de 1, tá? Então, o triplo de R$ 2,70, R$ 8,10. E se eu posso colocar 4 litros? Bom, 4 litros, 4 é o quádruplo de 1. Então, eu ia pagar o quádruplo de R$ 2,70, R$ 10,80. E aí, claramente, você observa um padrão. Nesse cálculo aritmético, bem tranquilo de fazer. Mas o que está por trás desse cálculo aritmético é a ideia de função, muito claramente. Deixando aqui pra gente uma evidência, que o preço a pagar depende da quantidade de litros que eu estou abastecendo. Por isso o autor pega aqui, ó, a coluna de litros e ele definiu os valores para litros com qual variável? X. E X representa a variável de qual conjunto? O conjunto que tem os elementos que são dependentes na relação de função, ou aquele conjunto que tem os elementos que são independentes na relação de função? Muito bem, tá? X representa elementos do conjunto que tem elementos independentes na relação de função. De fato, eu só consigo saber o quanto eu vou pagar se eu souber quantos litros estou colocando. Tá? Então, litros aqui é variável independente e preço a pagar variável dependente. Olha a ideia de função aí, tá? E aí, qual foi o padrão observado? Que para cada quantidade de litro que eu coloque depois do primeiro litro, se eu trabalhar só com litros inteiros, veja aqui, eu tenho um exemplo só com litros inteiros. Você não vê aqui o caso 2,5 litros, ou 2 litros e 10 ml, ou 2 litros e 600 ml. Você não vê isso. Lembre que para chegar em 1 litro, a gente tem que ter 1000 ml, tá? Lembrando isso aí para vocês, tranquilo. Agora eu poderia trabalhar aqui com a quantidade de litros que fosse decimal. Não teria problema não, tá? Eu poderia ter 4,8 litros,
3,71 litros. Era só você ajustar aqui, quando observasse o padrão, a partir da quantidade de litros inteiros, de números de litros em números inteiros, tá? Positivos, claro, porque aí eu estou vendo uma quantidade em minha frente, então positivo. E aí qual foi o padrão observado? Que tudo vai girar em torno do primeiro cara que eu já sei, né? Tudo vai girar em torno do preço por litro, que é o gatilho do exemplo, né? Ó, número de litros de gasolina e preço a pagar. Como o preço ele é definido em cima do litro, então 1 litro é o ponto de partida para eu achar o padrão aqui, para calcular em qualquer situação de litros a mais, além de 1, quanto eu pagaria. Então sempre eu vou estar aqui ou dobrando, ou triplicando, ou quadruplicando, ou quintuplicando o valor que é 2,70, que é o valor inicial para quem põe 1 litro. E a contagem para este exemplo começa em 1, não em meio litro, não em 300 ml, tá? E aí qual foi o padrão observado? Que no final de tudo, para qualquer X que eu pegue, que seja quantidade, tá, de litro e quantidade inteira, de litro abastecido, tá? Então de litros ou litro abastecidos, basta eu pegar essa quantidade e multiplicar por 2,7, que é o mesmo que 2,70, que é o preço do litro. Tá? Então, se eu abasteço com 40 litros o meu tanque, tá? E meu tanque comportaria isso aqui, por exemplo, para eu saber quanto eu vou pagar, se o preço do litro é 2,70, basta fazer 40 vezes 2,70. Por quê? Se o preço do litro é 2,70 e eu estou colocando 40 litros, quer dizer que eu vou contar 2,70 40 vezes. Logo, isso é o mesmo que fazer o quê? 40 vezes 2,70, tá? Então, 2,70 fica sendo aquele cara que é o coringa, o nosso coringa, tá? A partir dele eu consigo, multiplicando quantidades de litros inteiras, conforme o exemplo aqui, eu consigo obter o que eu iria pagar, tá? Conforme a quantidade de litros. Então aí eu teria como o meio pelo qual obter quanto eu irei pagar, e aí eu chamaria de Y, olha que interessante, tá? Preço a pagar eu chamaria de Y, e meu Y seria igual a quem? A 2,70 vezes X. Aí quando eu escrevo Y igual a 2,70 vezes X, eu estou montando a minha lei de formação da função. Eu estou montando minha estrutura algébrica, matemática escrita, geometria, matemática desenhada, tá? Então, quando eu escrevo y igual a 2,70 vezes x, eu montei a lei algébrica de formação da função, tá? Aí aqui mais abaixo, o autor, ele faz isso, ele monta, tá? A lei de formação da função, tá? A parte algébrica da função. Como eu vou calcular escrevendo matematicamente, tá? Se fosse desenhando, eu estaria falando de geometria. Então, em vez de chamar de y aqui, ó, ele chamou de p. Tudo bem, não tem problema, ele quis chamar de p, porque p dá uma ideia de preço, né? Preço a pagar, o quanto eu vou pagar, preço ou pagar, enfim. Não tem problema, se fosse um y, calcularia numa boa também. Aí o que você percebeu nesse nosso exemplo? Contextualizando os conceitos de função que vimos anteriormente, ainda nesta aula. Você percebe que o p aqui, que podia ser o y, é a variável dependente. Que para saber o preço, eu preciso saber quantos litros X eu coloquei no meu veículo para multiplicar pelo fator 2,70, que é o preço por litro. Então, aquele fator que vai me fazer calcular quantas vezes de 2,70 eu tenho que somar com ele mesmo para poder dar a resposta, dependendo da quantidade de litros, né? Se eu coloquei 10 litros, eu vou ter que somar 2,70 com ele mesmo 10 vezes, ou seja, fazer ele vezes 10, por isso a multiplicação, tá? Trabalhando sempre com abastecimento que fosse com quantidade de litros inteira, quantidade inteira, como está aqui na tabela anteriormente. E aí ele fala o que eu já te expliquei, né? Ele disse isso aqui, ó, que esse carinha é a lei da função, ou fórmula matemática da função, tá? Eu costumo falar aqui, como eu já falei, que você pode chamar essa estrutura algébrica escrita que relaciona a variável y, aqui o pzinho, com a variável x, tá? E aí eu tenho um conjunto representado pela letra x,
como elementos desse conjunto. Um outro conjunto que tem como elementos números e que de forma geral aqui representado pela letra Pzinho, pode ser pela letra Yzinho também, tá? Eu tenho aqui uma lei de formação da função, lei algébrica, tá certo? Tranquilo, tranquilo. Aí aqui ele dá, para você responder, 2 questionamentos. E 2 questionamentos que envolvem a tabela acima e bem tranquilo, se você tem a lei de formação, você responde numa boa. Tranquilo? Vamos seguir. Existe um outro exemplo aqui que ele traz contextualizado, tá? O item B, vou deixar para vocês lerem, para a gente adiantar e chegar mais para frente em outros tópicos. Depois que você entendeu esse exemplo contextualizado aqui, para saber onde fica a variável independente e onde fica a variável dependente, você tem uma estrutura lógica já boa para entender outros exemplos que ele traga aqui, certo? Então vou avançando. E aqui mais um exemplo, entender. Esse exemplo já é um exemplo agora com aplicação, a área de física, mas que você vai conseguir entender perfeitamente. Eu vou me deter nele agora, por enquanto, para explicar para vocês. Em seguida a gente avança, porque aqui já é um exemplo mais interessante, tá? Não que vocês fossem ter dúvida, mas eu gostaria de falar sobre esse exemplo do entender, para vocês verem como função vai se estender a partir da matemática para outras ciências, como um dos assuntos que mais de fato aparece em outras ciências, tá? Como a física, a química, a biologia, sobretudo, tá? Você pega química, pega física e biologia. Várias participações da matemática nessas 3 ciências, tá? Vem a partir do conceito de função. Ok? Então olha esse exemplozinho aqui, ó. Mais um, né? Para a gente contextualizar os conceitos de função que nós vimos até agora. Em uma rodovia, o motorista coloca o carro no piloto automático e mantém uma velocidade constante de 90 km por hora. Quando fala velocidade constante, o que é que você lembra na física? Quem lembra essa? Qual é o assunto em física que a velocidade é constante? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem. Se você disse movimento uniforme, tá? E aí ele pode ser movimento uniforme retilíneo, ou movimento uniforme, tá? Parabólico ou circular. Mas se ele é uniforme, a ideia de movimento uniforme é aquele em que a velocidade ela é constante, ok? Não está sofrendo variação em um trecho, em um momento que eu recorto para analisar o movimento de um corpo. Neste momento, se a velocidade é constante, eu tenho um movimento uniforme, tá? Beleza. Aí ele continua, diz, ó, veja a tabela que relaciona o tempo em horas e a distância d, tá, em quilômetros. E aí vamos lá. Eu sei que a velocidade está constante já, não sei? Sei. Então, se nesse período do piloto automático, neste período que eu estou analisando o móvel, tá, em que ele está no piloto automático, a tabela serve a este contexto, eu consigo aqui descobrir muita coisa, tá? Na hora que eu tenho aqui a informação de que t está em horas, é tempo, e d, distância percorrida pelo carro, sabendo que a velocidade dele está fixa em 90 km por hora, está constante, eu consigo descobrir muita coisa envolvendo tempo e distância. Primeiro, se eu estou com a velocidade de 90 km por hora, isso quer dizer, tá, que em uma hora, se eu ficar uma hora com a mesma velocidade, que é de 90 km por hora, em uma hora eu consigo percorrer 90 km. Tá? Essa é a ideia, quilômetro por hora. Então, se percorre 90 km em uma hora. Se durante toda uma hora eu fiquei com essa velocidade. Entendeu? E aí, vê só aqui embaixo a tabela, que está no contexto do que foi dito antes. Então, se eu estou nesse contexto de velocidade constante e com a velocidade que foi aqui fixada, tá? No exemplo, é muito tranquilo saber a distância que eu percorro com base no tempo. Então, se eu estou com essa velocidade, ó, eu estou com a velocidade constante de 90 km por hora. Beleza. Se eu marco no meu relógio 0,5 hora, que o carro já está com a mesma velocidade, de 90 km por hora. O que é 0,5 hora? É o mesmo que 30 minutos, já que uma hora tem 60 minutos. Então, se eu observei que durante meia hora o carro continua
em uma trajetória em que a velocidade está em 90 km por hora, se ele faz 90 km em uma hora, porque é quilômetro por hora, em meia hora, com a mesma velocidade, ele faria quantos quilômetros? Percorreria quantos quilômetros? Muito bem, metade. Que é metade da hora, então ele percorreria 45 quilômetros. Tá aqui bonitinho, ele colocou. Se eu marquei no meu relógio, agora já passaram uma hora. Tem uma hora que o carro está na mesma velocidade. Se a velocidade é 90 km por hora, então em uma hora ele percorreu 90 km. Tá aqui bonitinho. E eu continuei marcando e vi que este móvel continua com 90 km por hora, tá? Depois de uma hora e meia, porque 1,5 hora quer dizer 1 hora e 30 minutos. Ora, eu já sei que em 30 minutos, se ele se mantiver com essa velocidade, ele percorre o móvel 45 km. E em 1 hora, ele percorre o próprio 90, porque é 90 km por hora. Então, é 90 km em 1 hora. Então, se eu juntar 1 hora com meia hora, ele percorre 90 km mais 45. Então, em 1 hora e meia, ele teria percorrido 135 km. Se em 1 hora ele percorre 90 km, mantendo a mesma velocidade, em 2 ele percorre o dobro. 2 vezes 90, olha aqui, ó, 180. Aí o que eu estou percebendo? Que cada unidade de hora, seja a hora inteira ou a hora em sua metade, né? Metade da hora, 0,5, tá? Por que 0,5 é metade desta unidade de tempo, que é hora? Ou 0,5 é metade de qualquer outra coisa a qual eu aplique 0,5. É simples, porque lembra que 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. Então, quando eu faço 1 sobre 2, estou pegando a metade de um inteiro, de um objeto inteiro, ok? Dividir por 2 é pegar a metade, show de bola. Então, o que eu percebo é que a cada unidade de hora inteira, 1, 2, ou a cada unidade de hora que pega metade da hora, tá? Como meia hora, como 1 hora e meia, o próximo aqui depois de 2, seguindo esse padrão da tabela, eu teria 2,5, 2 horas e meia. Eu percebo sempre que o padrão que vai fazendo o tempo aumentar na minha marcação aqui, no meu experimento, tendo o móvel a velocidade sempre constante como esta daqui, 90 km a cada hora, por hora, eu percebo que a distância ela é sempre, de fato, obtida quando eu pego 90, que é a velocidade constante que está fixa, e multiplico pela quantidade de hora que eu estive medindo. Se eu fizer 90 vezes 0,5, 45. 90 vezes 1, 90. 90 vezes 1,5, 135. 90 vezes 2, 180. Na hora que eu falei para vocês aqui, ó, que após 2 horas, quando eu marquei 2 horas, se o móvel estava com a mesma velocidade constante, ou seja, movimento uniforme, isso quer dizer que ele teria percorrido em 1 hora, quilômetro por hora. Então, quilômetro a cada hora. Em 1 hora, 90, o que está fixo. E se eu fiquei mais 1 hora, então é mais 90. 90 mais 90, 180. Ou seja, se eu fizesse 90 vezes 2, eu já chegaria em 180. E aí eu já vinha observando esse padrão, tá? Que para saber a distância percorrida, se a velocidade está constante, basta eu estar multiplicando, tá? Pelo tempo que eu estou marcando. Então aqui eu observava, a gente chegaria à conclusão de que existe um padrão entre a variável, a grandeza, tempo, tá? E distância numa relação de movimento de um corpo que está com sua velocidade fixa em 90 km por hora, como está aqui em cima. E aí, para saber a distância percorrida, eu dependo de quê? Do tempo que o móvel está se movimentando, já que a velocidade está fixa, constante. Logo, tempo aqui seria o que para a gente? Variável independente. E a distância, variável dependente. Porque para achar a distância, eu precisaria pegar a velocidade que já está fixa e multiplicar pelo tempo que eu estou medindo, conforme a gente observou o padrão. Aí daqui, ó, tzinho, variável representando o tempo, e 90 vezes tzinho, a variável, que eu posso chamar aqui de um y, né? Y igual a 90 vezes t. Ou como eu tenho aqui em cima a distância, cada carinha desse, então eu posso chamar de um dzinho, como está aqui, ó, dzinho, ó. Dzinho, tzinho. Aí eu poderia vir aqui e dizer o quê? Dzinho de distância
é igual a 90 vezes t. Aí o meu dzinho é a variável que é igual a 90t, que é a variável dependente. Depende do tempo, para poder multiplicar pela velocidade fixa, para que eu saiba a distância percorrida. Tá? E isso é um fato. Se eu estou com velocidade fixa em um movimento, tá, de um certo corpo, para saber a distância que eu estou percorrendo a cada tempo que eu vou medindo, eu preciso calcular o quanto de velocidade, conforme a unidade de medida que ela me deu, tá, eu estou avançando conforme a distância do tempo que vai sendo variado. Então, se eu estou na mesma velocidade, imagina que eu estou de bicicleta numa velocidade de 30 metros por segundo. E eu continuo com essa mesma velocidade. A cada segundo eu consigo andar 30 metros. É uma bicicleta com turbina. Então, passou um segundo, andei 30 metros. Se passarem 2 segundos, 60. E assim eu vou percebendo. Se é 30 metros por segundo, quer dizer que eu ando 30 metros a cada segundo. Então a própria unidade de medida já me dá a orientação de como eu vou calcular a distância percorrida. Tá? Então, por isso, quando eu pego a velocidade aqui, vou multiplicando pelo tempo que eu vou medindo. Se a velocidade está fixa, eu consigo descobrir a distância. Tá? Em 1 hora, me mantendo a velocidade de 90 km por hora, em 1 hora eu percorro 90 km. Que é exatamente essa a ideia da unidade de medida. Ou seja, eu tenho uma relação de dependência entre as variáveis. Relação de dependência entre a variável t e a variável dzinho. De modo que t é independente, que eu vou medindo para obter primeiro. E para achar dzinho, eu dependo de saber o tzinho do momento. Se eu quiser saber a distância depois que eu percorri uma trajetória com velocidade constante, tá? Em 2 horas, se eu quiser saber a distância em 2 horas, eu pego 90, multiplico por 2 nesse caso, e acho a distância percorrida, 180. Ou seja, eu só acho 180 se eu souber o tempo do qual desejo conferir a distância percorrida, dado a velocidade constante que eu venho desenvolvendo. Então, isso é muito bom vocês perceberem, para de fato terem noção do que é variável independente e variável dependente, tá bem? Então, um exemplozinho aqui da física, bem tranquilo. Ele aqui vai explicar aquilo que eu já expliquei para vocês. Vamos seguir, tá? E aí chegamos agora no mastigado. A gente vai chegar agora no ponto 3. Tá quase acabando essa videoaula já, tá, gente? Esse ponto 3 agora, ele já começa a mastigar ainda com mais intensidade os conceitos de função que nós vimos lá logo no início da aula, tá? Primeiro, o autor trouxe os conceitos de função a partir de uma visão histórica dos principais matemáticos ali envolvidos com o conceito de função, tá? Isso pós-Cristo, mas trouxe também noções do conhecimento de função em povos antes de Cristo, como o povo da Babilônia, é um exemplo, mas a gente até encontra na Bíblia elementos de conhecimentos matemáticos entre os hebreus. Há papiros que foram encontrados, papiros que envolvem a dinastia chinesa, ou seja, China antiga, Grécia antiga, Egito antigo, Roma antiga, os povos antigos persas, tá? Os medo-persas. Estudando a história do mundo antigo, a gente acha muito conhecimento matemático envolvendo aquele povo, conhecimento das línguas, das artes, enfim. Os conhecimentos da época que foram avançando até chegarmos num momento pós-contemporâneo. Certo? Então, esse ponto 3, tá? Depois que nós vimos a noção lá inicial de função, os conceitos, vimos contextos no dia a dia para funções, agora a gente começa a avançar nos pormenores envolvendo a função via conjuntos, tá? Função via conjuntos. Beleza? Como aqui o tópico 3 diz, ó, a noção de função por meio de conjuntos. Então, vamos aqui direto à imagem e analisá-la, tá certo? Observa comigo. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que traz uma maneira de representarmos função via conjuntos. Nós temos o conjunto A, tá? Com contorno vermelho, e um conjunto B com contorno verde. O que foi que o autor deste exemplo colocou para a gente? Dentro do conjunto A, ele colocou os valores -2, -1, 0, 1 e 2. Ou seja, no lugar de colocar o conjunto A entre chaves,
separando os elementos com vírgula, ele está usando uma forma de representação por diagrama, como a gente já conhece. Como vocês me viram resolver questões usando diagrama em vídeo aula passada, tá? Então ele colocou os elementos dentro do diagrama A. No diagrama que representa o conjunto B, ele colocou mais elementos também, os elementos que pertencem ao conjunto B, tá? Bem como tem os elementos que pertencem ao conjunto A. Mais do que isso, ele começou aqui a colocar setinhas, ó. Setinhas que saem de elementos do conjunto A e vão até elementos do conjunto B. Ou seja, para tudo. Essa setinha para mim ela é conhecida. Lá atrás vocês viram a função f, escrita como f de x, essa simbologia dada pelo matemático Euler, tá? Euler viveu no século meados de 17 e de 18. E eu vi que tinha setinha lá. Tinha o f, dois pontos, xão, setinha indo para o yzão. Sendo xão e yzão os dois conjuntos. Aqui quais são os dois conjuntos que nós temos? Conjunto A e conjunto B. Então se tem essas setinhas, eu tenho que verificar se eu tenho uma função f que sai de A e leva elementos do conjunto A, que é o conjunto de partida. Eu vejo isso pela setinha. As setinhas me dizem isso, ó. O conjunto de partida é A. As setinhas saem do conjunto A. E vou até o conjunto B. Então teria uma função f, dois pontos, de A em B. Função f que leva elementos de A em B. Função f que relaciona o conjunto A com o conjunto B. Tá? Essa ordem importa, viu? Porque fazer a função de B em A, fazer a função voltando, nem sempre é possível, é um conceito que a gente vai ver mais pra frente, que é o conceito de função inversa. Veremos isso mais pra frente, não é a hora ainda. Acompanhe comigo, continue comigo aqui agora. Vamos aqui mastigar esse exemplo, observe comigo. E aí, continuando, o que a gente percebe? Que esta função, aqui neste contexto, ela está relacionando o valor menos 2 de A com o valor menos 6. O valor menos 1 com o valor menos 3. O valor 0 com o valor 0 também. Relacionou o valor 1 com o valor 3. Relacionou o valor 2 com o valor 6. Você, caro aluno e cara aluna, que me ouve agora, você observou um padrão de como os elementos do conjunto A se relacionam com elementos do conjunto B? Você percebeu que no conjunto B tem elementos que não foram relacionados, como aqui o menos 4, o menos 8 e o 7. 7, menos 4 e menos 8 são três elementos do conjunto B que não estão se relacionando com elementos do conjunto A. Tem problema isso aí, para ser função? No conjunto de chegada, não. Porque qual o conceito de função? Qual o conceito de função que você viu lá atrás? Função de um conjunto em outro, de fato, vai existir quando para todos os elementos do conjunto inicial existir um único elemento no conjunto de chegada associado a este elemento do conjunto inicial, tá? Se é para todo elemento do conjunto inicial que vai haver uma única associação de elementos no conjunto de chegada, no conjunto final, então no conjunto de partida, tá? No conjunto inicial da função, não pode ficar nenhum elemento sobrando sem estar associado com algum elemento do conjunto de chegada da relação funcional. Mas, no conjunto de chegada, pode sobrar elementos sem problema. Tá? Não pode sobrar no conjunto de partida, pelo conceito que estava antes, que nós lemos, que diz para todo. Se é para todo, é qualquer que seja, são todos. Para todo elemento do conjunto de partida, o conjunto inicial, vai existir um único elemento associado a ele no conjunto final de chegada, porque a função aqui está sendo f de A em B. Função que relaciona elementos de A com elementos de B. Como é que eu sei disso? Eu estou vendo aqui a setinha. Olha a setinha, rapaz! Se ligue! Acorda aí, viu? Presta atenção na aula. Durma não. Então, sai aqui, ó.
dos elementos do conjunto A e estão indo para elementos do conjunto B. Agora, além disso, como perguntava antes, você percebeu um padrão? Isto é, sempre que eu saio com um elemento do conjunto A, aqui neste exemplo, que chego no elemento do conjunto B, você percebe um padrão de desenvolvimento desses elementos? Ó, de menos 2 para menos 6, de menos 1 para menos 3, de 0 para 0, de 1 para 3, de 2 para 6. O que está aparecendo? O que eu estou percebendo é que os elementos aqui, ó, do conjunto B, que recebem associação, tá? Recebem as setinhas, recebem a associação, tá? Recebem uma relação. Dos elementos que seguem no conjunto A, você percebe que cada carinha aqui em B, que está associado com um carinha em A, eles estão representando, ó, o quê? O triplo. Os carinhas de B, que receberam associação dos carinhas de A, eles estão indicando o triplo dos valores de A. Veja, ó, de menos 2 para menos 6, que é menos 6? É o mesmo que 3 vezes menos 2. De menos 1 para menos 3 seria o quê? 3 vezes menos 1. 0 para 0. Bom, 3 vezes 0, continua sendo 0. De 1 para 3, 3 vezes 1, 3. De 2 para 6, 3 vezes 2, 6. Ou seja, eu achei um padrão aí. Eu achei uma lei de formação da função. Tá? Aí, ao lado do diagrama aqui apresentado, com as setinhas indicando a função, nesse caso é função realmente, já expliquei como o conceito se aplica aqui. Ao lado você tem uma tabela, ó, indicando os valores que estão assinalados lá no conjunto A, tá? E os valores que receberam associação no conjunto B. Veja que aqui nessa tabelinha, na coluna que eu tenho valores para y sempre variável dependente, tá? No conceito de função. Numa questão, o autor pode trocar. Colocar y como variável independente, x como a dependente, tá? Mas, via de regra, conforme o conceito, y vai entrar sempre como variável dependente. Depende do valor de x para ser obtida, tá? E x variável independente. Muito embora, como eu falei, pode haver essa troca, você vai perceber essa troca conforme a questão venha, colocando y como o cara que representaria x e colocando x como o cara que seria y. Você pode perceber isso. Por isso tem que estar ligado, vocês têm que estar ligados em saber quem é variável que depende de outra para poder ser obtida. E aí você sabe quem é dependente e quem é independente. E aí vê, ó, com os valores de x que estavam no conjunto A, veja que para x, no conjunto de partida, todos os valores têm que ser descritos. Todos os valores são descritos. Agora, no conjunto de chegada, B aqui, no nosso contexto, os yzinhos que eu vou contar são aqueles que receberam associação. Então, só entrou aqui na coluna de yzinho que pertence a B, tá? Os valores que receberam associação. Veja aqui o menos 8, o menos 4 e o 7, eles não entraram aqui na coluna de y pertencendo a B. Tá? Porque eles não formaram o nosso yzinho, já que não receberam associação. Esse menos 8, esse menos 4, esse 7. Mas, professor, 7 aqui, menos 4, menos 8, eles continuam sendo elementos do conjunto B? Sim, tá? Eles só não receberam associação dos elementos do conjunto A, tá? O conjunto de partida. Beleza? Vamos seguir, tá? Aqui tem alguns comentários sobre o que eu falei, depois vocês podem ler numa boa, tá? A relação, a lei de formação que eu falei pra vocês aqui, tá? A gente percebeu que cada valorzinho que recebeu associação no conjunto B, chamando-os de y, eu tenho que y sempre é achado quando eu faço 3 vezes x. Beleza? Show de bola. Tá aí que a gente percebeu ali, esse padrão. Aí quando a gente percebe esse padrão de comportamento na relação de função entre o conjunto de partida e o conjunto de chegada, a gente tem aqui a lei de formação algébrica, tá? A explicitação algébrica de como uma variável se relaciona com outra via conjuntos, sabendo que cada variável dessa representa elementos, cada qual de um conjunto. Conjunto de partida, x, conjunto de chegada, y. Podia ser o contrário, pessoal? Podia, mas a gente tem que ficar ligado no que é dependente
e no que é independente. Tá certo? Bom, veja agora um outro exemplo. A gente está aqui aumentando, né, o mastigado. A gente está mastigando mais ainda, conforme o autor traz, o conceito de função via conjunto, depois de termos visto o conceito textualmente, depois de termos visto exemplos do dia a dia de função, para saber como função se aplica a muitas realidades do nosso cotidiano e em outras ciências também, como eu citei aqui já algumas. E agora estamos no pormenorizado, no momento de pormenorizar, tá? Função via conjuntos. E aí vai aparecer muito diagrama, fiquem tranquilos, a gente vai trabalhar muito com diagrama agora. E aí vê só, esse exemplo B aqui, ó. Ele deu pra gente um diagrama, como foi no caso anterior, tá? Conjunto A em vermelho, diagrama, conjunto B, tá aqui em verde. E olha o que está acontecendo aqui, ó. O conjunto A, ele possui dois elementos, o 0 e o 4, conforme esse exemplo. Já o B está possuindo 2, 3 e 5 como elementos. Aí o 4, ele está associado com o 5, tá? Ele é elemento de partida e de chegada foi o 5 em B. Tranquilo. Agora olhe para o 0. O 0, aqui neste exemplo, no item B, ele está sendo associado, está se relacionando, tá? Envolvendo o conjunto A e B, relacionando seus elementos, tá? Ele está se relacionando com 2, com 3 e com 5. Pessoal, aqui nós temos um problema. Apesar de termos uma relação entre elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto, esta relação não é função. Por que ela não é função? Lembra o conceito de função? Para todo elemento do conjunto inicial, conjunto de partida, existirá um único elemento associado a ele no conjunto de chegada. E aqui o 0, note, ele não tem um único elemento associado a ele no conjunto de chegada, ele tem 3. No conjunto de chegada, eu tenho 2 associado a 0, eu tenho 3 associado a 0 e eu tenho 5 associado a 0. Então, feriu a segunda parte do conceito de função. Feriu a segunda parte, tá? Perceba que eu não vou conseguir aqui a gente não consegue nem montar uma lei de formação matemática. Porque pensa, qual é o número que eu vou somar com 0, multiplicar por 0, ou fazer uma potência com 0, ou uma radiciação, qualquer operação aritmética com 0, que dê 2, ao mesmo tempo depois dê 3, ao mesmo tempo depois dê 5. Então veja que se você descaracteriza o conceito de função, até mesmo porque você não consegue nem montar uma dependência entre as variáveis. X é a variável que indicaria 0 e 4, e y é a variável que indicaria 2, 3 e 5. Não tem como. Porque, pergunto, qual operação aritmética que eu aplico a 0 e eu vou ter como resposta 2, depois 3, no mesmo 0, e depois 5? Não tem como. Tá? Então, se a lei de formação fosse 0 mais 2, aí eu fizesse 0 mais 2, beleza, 2. Mas a lei de formação ela é fixa. Se fosse x, a lei de formação fosse x mais 2, portanto. Aí no lugar de x coloquei o 0, já que x são os elementos do conjunto de partida. Aí faria 0 mais 2, beleza, deu 2. A lei de formação sendo x mais 2, quando eu pegasse agora e fizesse 0 mais 2 de novo, eu não teria 3. Eu continuaria no 2. Tá? Se fosse uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma potenciação, uma radiciação, em torno de 0, não tem como eu fazer uma operação com 0, que ao mesmo tempo dê 2, dê 3 e dê 5. Aí você já percebe que isso desqualifica, isso desconfigura a ideia de função que permite você montar uma dependência entre variáveis. Sendo uma variável aquela que representa elementos de um conjunto e a outra do outro conjunto. Tá? Então, aqui nesse item B nós temos um exemplo de uma relação entre elementos de um conjunto e outro, sim, mas uma relação que não é função. Porque, apesar de todos os elementos do conjunto de partida estarem se relacionando com elementos do conjunto de chegada, tá, na relação funcional, eu não tive cada um carinha do conjunto de partida se relacionando com um único do conjunto de chegada. Só o 4 que se relacionou com um único, que foi o 5. Mas o 0 aqui, no conjunto A, está com, ao mesmo tempo, 3
associações em B. Aí já era. Não dá para montar a lei de formação, não tem função. Ok? E ele vai dizer isso aqui, ó. Tá? Veja que aqui, logo abaixo, ele dá uma narrativa pra gente explicando aquilo que eu expliquei pra vocês. Tá? Ele diz o seguinte, ó. Nesse caso, não temos, ó, não temos uma função de A em B. Pois ao elemento 0 de A correspondem 3 elementos de B. Como eu falei, aqui a gente viu o 2, 3 e 5. Tá? E não apenas um único elemento de B. Por que ele falou aqui isso no final? E não apenas um único elemento de B. Porque aqui ele está lembrando de quê? Lá do conceito de função via conjuntos. Como é que é o conceito? Vou repetir para vocês não esquecerem jamais. Para todo elemento do conjunto inicial. Por que eu falo conjunto inicial? Conjunto de partida. Seguindo a ordem da definição. F, dois pontos, um primeiro conjunto, setinha indo no segundo conjunto. Tá? Relação funcional. A função leva valores de um conjunto em outro. Tá? E este outro conjunto, que tem elementos, a função, portanto, uma vez que leve valores de um conjunto em outro, ela terá uma lei de formação algébrica que permite eu relacionar as variáveis. Se eu não consigo relacionar as variáveis, então não tenho função. Tá? Claro que eu posso relacionar as variáveis com restrição. Aí eu teria funções restritas à parte do conjunto inicial. Seria função restrita a um subconjunto do conjunto. Mas vocês não vão ver isso no ensino médio. Tá? Isso aí você veria no ensino superior. E aí, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, quando eu tenho aqui, ó, para todo elemento do conjunto de partida, existirá um único associado a eles, tá, no conjunto de chegada. E isso não se cumpriu aqui, porque o 0 não tem um único elemento associado a ele no conjunto B, mas tem mais de um, e aqui nesse caso 3. Então, por esse ponto da definição, por essa característica da definição, não é função. Agora, pela característica de que todo elemento do conjunto de partida está associado com alguém, essa parte ele cumpriu. Porque veja que no conjunto A não sobrou qualquer elemento que não foi associado a elementos do conjunto B. Então, o problema nesse exemplo, o que nos mostra que não é a função, é a segunda parte da definição, tá? Que diz que eu tenho que ter um único elemento no conjunto de chegada associado ao conjunto de partida, tá bem? E como eu já expliquei, com essa associação tripla de um cara do conjunto A com 3 do conjunto B, sequer permite a gente montar uma lei de formação, tá? Como eu expliquei ainda há pouco. Vamos prosseguir. Olha esse exemplo C aqui, que lindo. É mais um exemplo que você vai analisar comigo em diagramas, verificando se eu tenho um caso de função ou não, como eu tive no primeiro caso lá atrás, né, que eu apresentei ainda agora. Em diagramas, um exemplo com a lei de formação bonitinha, com a y igual a 3x. E a gente está vendo agora casos em que eu posso ter ou não função via conjuntos. Claro, é só verificar a definição. Se está batendo com a definição, então tem função. No exemplo que eu estou analisando. Se o exemplo que eu estou analisando não corresponde à definição, logo não é função, né? É como dizer, o abacaxi é um pseudofruto que tem tais características. Aí você vai na feira e olha para a fruta e vai verificar se é de fato abacaxi, que é pseudofruto, né? Porque a fruta do abacaxi fica nos orifíciozinhos, né, da sua casca. Depois vocês vão estudar isso com o professor Celso em biologia. Mas aí eu fui à feira e analisei as frutas que estavam lá disponíveis para mim. Tá? Frutas, pseudofrutas, vegetais em geral. E eu fui verificar se eu achava abacaxi. Como é que eu ia achar abacaxi? Com base no conceito de abacaxi que me passaram. Então, para saber se é função ou não, eu olho para o conceito de função. E verifico se o exemplo que eu estou analisando se encaixa no conceito ou não. Muito tranquilamente. Tá? E aí o conceito ele é bem natural, ele surge naturalmente, matematicamente falando. Ele surge de raciocínio lógico pertinente. Tá? Se eu estou relacionando variáveis que indicam elementos de conjuntos, e eu não consigo montar essa relação matemática algebricamente por uma igualdade, por exemplo, então não tenho função. Foi o caso anterior, a gente viu que não conseguia, né, montar, tá, a equação, a lei de formação para a função. Então, não era função. Bem claramente, pelo conceito, a gente consegue também atestar tal fato. Fiquem ligados para vocês irem pegando os exemplos de análise que eu estou fazendo, tá? Daqui a pouco eu venho um exercíciozinho que
que eu marquei questões para vocês e passarei lá pelo Class 1 para que vocês me entreguem, assim como a gente tem feito. Beleza? E vamos avante. Olha esse caso agora no item C, ó. Tá aqui conjunto A, tá? E do lado conjunto B. O que é que você vê? Do conjunto A, eu tenho 3 elementos, que é o 0, o 2 e o 4, que estão se relacionando com outros 3 lá, que inclusive tem o mesmo valor que eles, o 0, 2 e 4, no conjunto B. Pergunta é, este exemplo de relação, isso aqui é uma relação entre elementos de um conjunto de partida com aqueles de chegada, do conjunto de chegada. Esta relação pode ser dita função? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Muito bem se você disse que não. É uma relação que não é função. Agora, por que não é função? Vamos lembrar? Definição de função qual é? Via conjuntos? Definição via conjuntos. Porque função tem muitas definições em outros contextos, mas aqui é função via conjuntos, tá? Função. Para todo elemento do conjunto inicial de partida, para todo, se é para todo, é para qualquer que seja. Então, logo nessa parte, já tem um problema. Porque o valor menos 4, tá? E o valor menos 2, eles não estão carregando relações com elementos do conjunto de chegada. Então, por isso, já posso olhar para aqui e dizer, acabou-se. Não é um exemplo de função. O item C não é um exemplo de função do conjunto A no conjunto B. De A em B. Que relaciona elementos de A com elementos de B. Por quê? Definição de função. Para todo elemento do conjunto inicial, existirá um único elemento a ele associado no conjunto de chegada. Então, não é porque sobrou aqui o 6 e sobrou aqui o 8, sobraram 6 e 8 no conjunto B de chegada, que não é função, não é por isso. É porque teve elemento sobrando sem estar associado no conjunto de partida. Tá? Então, eu não tenho, veja que por essa razão, eu não tenho como amarrar uma lei de formação. Ó, se eu pegasse aqui 0, 2 e 4 no domínio, eu falei domínio, já adiantei um conceito aqui para daqui a pouco. Não nessa aula, vai ser em outra. Vocês vão ver que o conjunto de partida em funções a gente chama de domínio, mas não é agora. Mais para frente eu falo sobre isso, tá? Por enquanto vai aprendendo como enxergar se uma função é ou não função. Se o que eu tenho é ou não função, tá? Com base no conceito que vocês receberam, função via conjuntos. Note que, observando aqui o 0, 2 e o 4, como eles estão relacionados com elementos de B que são os mesmos, ó, 0 com 0, 2 com 2, 4 com 4. Se por acaso aqui menos 4 e menos 2 também se relacionassem com eles mesmos em B, se houvesse uma setinha de menos 4 e menos 4, uma de menos 2 e menos 2, eu conseguiria montar uma lei de formação. Qual seria esta lei de formação? Se o elemento está se relacionando com ele mesmo na resposta, onde ele chega na relação de saída e chegada, qual seria a lei de formação? Muito bem. Se os valores de A fossem x'inhos e os valores de B representados por y'zinho, então eu teria y igual a x. Aí, para o valor de x que eu pegue, eu teria o mesmo de y, já que escreveria a lei de formação como y igual a x. Lembre que y é o mesmo que f de x. A função f que leva valores de x, a função f que leva valores de x em valor de y. Então, não é o caso, porque se eu disser que a lei de formação aqui nesse item C fosse y igual a x, tá? Então, quando eu pegasse menos 4 para aplicar na lei de formação, qual seria o y dentro de B relacionado ao x igual a menos 4? Não teria, porque não tem nenhuma setinha aqui, ó, de menos 4 para menos 4. Percebeu? Então, eu não consigo montar a lei de formação. Se você pensar por este caminho, se você pensar por esta razão, se dá para montar a lei de formação ou não, você já consegue matar a pau aí que não é função. Entendeu? Matar a pau no bom sentido, tá, gente? Não saiam pegando um pau e batendo em cobra por aí não, tá? Só se defenda com um pau envolvendo algum animal se você estiver correndo risco realmente iminente a sua vida, tá? Só se for legítima defesa, por favor. Preserve aí o meio ambiente ao máximo que puder. E aí vamos voltar, né? Então, como aqui eu não tenho para todo elemento do conjunto inicial de partida para ser uma função, existe um único elemento associado a este,
no conjunto de chegada, então já não é função também, porque sobraram elementos no conjunto de partida. Sobrou elementos no conjunto de partida, tá, da função, e portanto não estão associados a um único no conjunto de chegada, então já não é função, tá? Já descaracterizou a definição, descaracterizou a primeira parte da definição, que diz para todo elemento do conjunto de partida existirá um único associado a ele no conjunto de chegada. Tá? Então eu repito assim várias vezes a explicação, eu vou, volto, argumento, para que você fixe bem aí, tá? O seu entendimento. Beleza? Ele fala aqui também pra gente, ó. Assim como no item anterior, que não foi um caso de função, ó. Observe que há elementos em A, os números menos 4 e menos 2, que não tem correspondente em B. Nesse caso, não temos uma função de A em B. Beleza? E o próximo itemzinho aqui? Está sendo uma função via conjuntos? Conjunto A, conjunto B. Primeira condição, vou avaliar. Todo mundo do conjunto A está relacionado com alguém de B? Tá. De todo elemento do conjunto A aqui, ó, nesse item D, eu tenho uma setinha saindo. De 2 está saindo uma setinha, de 1 uma setinha, de 0 uma setinha, de menos 1 uma setinha, de menos 2 uma setinha. Se tivesse algum elemento aqui dentro do conjunto A, com duas setinhas, pelo menos, saindo dele, seria função? Não. Tá? Porque você vai lembrar que o conceito de função é: para todo elemento do conjunto de partida existirá um único elemento associado a ele no conjunto lá de chegada. Tá bem? Então bora lá. De menos 2 eu tenho associação com o 16, tá? A relação de função pega 2, negativo, e leva em 16, tá? Então, f de menos 2, nesse item D, daria 16. F de 1 negativo, f de menos 1, dando 1. F de 0, dando 0. F de 1, dando 1 também. E f de 2, dando 16. No conjunto B, a gente percebe que os elementos 4 e 8, eles não receberam associação. Isso impede que seja função? Não, isso não impede, tá? Porque o para todo, o todo mundo participando, envolve o primeiro conjunto. A obrigação de que todo mundo participe da relação é no primeiro conjunto, no conjunto de partida, tá? Porque, de fato, ele é o conjunto que tem os elementos que definem a variável independente, tá? E é a partir de cada um desses, que eu conhecendo quem são eles, que de fato conhecendo quem são eles, eu consigo obter respostas para a variável dependente, que fica no conjunto de chegada, o nosso yzinho, tá? Então, primeiro, antes de fecharmos aqui com a lei de formação, que a gente vai poder descobrir tranquilamente, eu quero que você perceba o seguinte, ó. O menos 1 no conjunto A está se relacionando com 1 no conjunto B. Ao mesmo tempo, o valor 1, que é um outro valor dentro de A, 1 não é igual a menos 1, tá? Eles diferem pelo sinal. Então, o 1 no conjunto A, ele também acabou se relacionando nessa função, conforme o exemplo nos mostra, com o valor 1 de B. Isso tem problema? E aí, professor, tem problema eu ter dois elementos num conjunto A que são diferentes, mas que a função lhes dá como resposta o mesmo número? Isto é, f de menos 1 dá a mesma coisa que f de 1, tá? Quando eu faço, lembrando que y é igual a f de x, f leva valores de x em y. É possível isso acontecer? É possível. Não descumpriu a definição. Note que tanto 1 aqui, ó, como menos 1, eles estão possuindo ou não um único elemento em B associado a eles? Sim. O 1 aqui tem um único elemento associado a ele, que é 1. O menos 1 tem um único elemento associado a ele, que foi 1 também. Tá? O fato de ter um elemento no conjunto de chegada que recebeu mais de uma associação na função não impede que seja função, tá? Porque eu tenho elementos diferentes aqui, ó, no conjunto de partida, tá?
E aí eles não são a mesma coisa. Menos um não é um. Se eu tivesse só um elemento aqui no conjunto de partida e dele saísse, tá? Não só uma associação com caras de B, mas saíssem duas ou mais associações de um elemento só, aí sim é um problema. Porque aí não teria um único cara associado a menos um. A menos um no conjunto A, conjunto de partida, existe um único cara associado a ele? Sim, que é o 1. A 1 aqui embaixo, existe um único cara associado a ele no conjunto de chegada? Sim, que é o 1. Foi o único. Apesar de ter sido o mesmo para menos um. Mas foi o único. Entendeu? Então não fere. Fica ligado nisso, tá? No conjunto B, eu posso ter... e aí os exemplos são bons porque eles trazem as possibilidades que você pode encarar no exercício, num vestibular, numa situação problemática. Você já fica bem ciente das possibilidades que podem vir, tá? E aí vê, o 1 aqui, ou qualquer outro elemento no conjunto de chegada, ele pode receber mais de uma associação. Claro, desde que isso venha de elementos diferentes, de elementos distintos do conjunto de partida. Isso aconteceu aqui também, ó, com 2 e com menos 2. Tanto menos 2 quanto 2, tanto 2 negativo como 2 positivo no conjunto de partida aqui, o A, eles estão resultando no mesmo valor, eles estão associados ao mesmo valor em B. Mas a pergunta é, com respeito a 2, existe um único elemento associado a ele em B? Sim, que foi o 16. Com respeito a menos 2, existe um único elemento associado a ele em B? Sim, que foi o 16 também. Tanto a menos 2 quanto a 2, só tem um elemento associado a eles em B. Foi o 16. Nenhum problema. E aí você cumpriu com o conceito de função tranquilamente. Porque, primeiro, não sobrou ninguém sem estar associado no conjunto de partida, tá? E cada um deles, de fato, está associado a um único em ou no conjunto de chegada, tá? Em B. Beleza? Agora, qual seria a lei de formação? Você consegue perceber? Veja que 0 dá 0, tá? Qual seria o mecanismo algébrico, matematicamente, claro, falando, para relacionar esses resultados de setinhas em B como respostas para alguma operação aritmética que eu faça nos elementos do conjunto de partida, no conjunto inicial, tá? Que operação eu aplico a menos 2, que dá 16, e que mesma operação, já que o padrão tem que ser estabelecido aqui, é uma lei de formação, que mesma operação eu aplico a menos 1 e dá 1, que eu aplico a 0 e dá 0, que eu aplico a 1 e dá 1, que eu aplico a 2 e dá 16. Primeiramente, observe que cada associação dos elementos do conjunto A para o conjunto B, em geral, fizeram o quê? Fizeram os números terem respostas maiores. Ó, de menos 2 a gente teve como resposta 16, bem maior do que menos 2. De menos 1, houve um aumento. De menos 1, a resposta foi 1 positivo. 1 é maior do que menos 1. Em 0, deu a mesma coisa, não aumentou. Aí depois eu vejo em 1, não há um aumento, dá a mesma resposta, 1. E quando eu volto para 2, volto a ter um aumento, 16. Então começa a perceber que o padrão aqui, ó, algébrico, tá, para poder gerar a lei de formação da função, é que eu estou aplicando uma operação aritmética nos valores do conjunto de partida, e esta operação está fazendo a maioria deles aumentar. O menos 2 aumentou, o menos 1 aumentou e o 2 aumentou. Então a maioria está tendo resposta aumentada, exceto o 0 e 1 que foram associados a eles mesmos. Aí eu paro e pergunto, quais são as operações aritméticas que fazem aumentar? Soma, multiplicação em geral e potenciação. Quais são as operações aritméticas que fazem o valor diminuir em geral? Subtração, divisão e radiciação. Em geral, elas fazem um valor numérico diminuir. Em geral, há exceções. Lembre que valores entre 0 e 1, quando eu faço uma potência, a resposta diminui. Né? Se eu pegar, por exemplo, 0,5 e elevar ao quadrado, que é 0,5 vezes 0,5, isso dá 0,25, que é menor do que 0,5. Então veja um caso em que eu fiz a potência e a resposta foi menor. Tá? Então, quando eu falo em geral é porque existem exceções, mas a maior parte das vezes faz aumentar. Quais são as operações aritméticas que fazem aumentar? Em geral, somar, multiplicar
potencializar, que fazem diminuir, em geral, subtração, divisão e radiciação. E aí, como eu tenho a maioria aqui, a maioria dos caras de A, sendo aumentados na associação com caras de B, que são as respostas da função aplicada em valores de x, que geram valores em y, então eu penso em aqui experimentar operações que fazem aumentar, tá? E ver qual a lei de formação, e aí qual a resposta algébrica para cálculo eu poderia oferecer. Aí você, sendo um aluno bem inteligente e com bastante bagagem matemática, o que você vai perceber? Eu noto que a maioria está aumentando, mas não só isso. Eu noto também que a maior parte dos valores que estão aumentando aqui, na relação funcional, de A para B, aumentam para valer. Veja que de menos 2, para você pular para 16, aumentou bastante. De 2 para pular para 16, aumentou bastante. De menos 1 para 1, não aumentou tanto não. Tá? Mas eu tenho aqui alguns pulos bem grandes. Então isso me sugere que a operação aritmética usada foi uma potência. Porque quando eu pego a adição, né, que é a soma, quando eu pego a multiplicação e a potenciação, dessas três, qual é a que faz aumentar mais rápido um valor, em geral? É a potência. Veja que 2 vezes 3 dá 6. Mas se eu faço 2 elevado a 3, isso dá 8. Então você percebe que potenciação, em geral, faz aumentar mais rápido. Então eu partiria para uma potenciação aqui. Que potência eu apliquei a menos 2, apliquei a menos 1, apliquei a 0, estaria aplicando a 1 e a 2, para ter exatamente estas respostas de associação aqui na função de A em B. Aí você para pensar um pouquinho, que potência. Bom, se 0 dá 0, se 1 dá 1, é porque eu sei que 0 elevado a qualquer número vai dar 0. Exceto se for ele mesmo, né? Que aí é indeterminado. 1 elevado a qualquer valor, inclusive a 0 também se for o caso, valores inteiros, expoentes inteiros, eu tenho resposta 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes for, vai dar o próprio 1. Mas de menos 2 para dar 16, aí eu penso, menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 2 vezes menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Vou mais uma. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. E menos 8 vezes menos 2, 16. Olha aí, porque menos com menos mais, lembra disso? Então, menos 2 elevado a 4 dá 16. Menos 1 elevado a 4 também vai dar 1. Porque menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Menos com menos no final, mais. 0 elevado a 4 vai dar 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 0. 1 elevado a 4, 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, se eu aplicar potência de expoente 4 em todos os valores que estão aqui no conjunto A, eu tenho as suas respostas de associação no conjunto B. Eita! Aí você, então, conseguiu deduzir qual é a lei de formação para este exemplo e entender que é um exemplo de função, sim senhor, tá? E ele colocou aqui já, ó. Já localizei aqui, ó. Os valores de y, que são valores do conjunto B, conjunto de chegada, eles são obtidos quando eu pego 4 e jogo na potência dos valores de x, que são os valores que estão no conjunto de partida, conjunto A. Show de bola? Show de bola, tá? Então tem mais aqui um item como exemplo, depois vocês podem ler, fiquem à vontade. Creio que até agora vocês tiveram bastante informação para dar bagagem, para trazer bagagem para vocês, tá? Trazer informação que é decisiva na hora de resolver problemas e atacar outros exemplos. E vamos seguir. Aqui nós temos aquilo que já falamos anteriormente, então vou evitar ser repetitivo, tá? Ele traz aqui definição e notação para função via conjuntos. Mas isso daqui nós vimos já ali em cima, tá? Nós vimos isso daqui aqui em cima, vou usar para vocês verem. Nós vimos aquela notação ali com f de x e o conceito de função via conjuntos já aqui, ó, tá? Só marquei para vocês em amarelo. Essa relação envolvendo conjuntos para a definição de função teve o dedo, teve a influência forte desse cara aqui embaixo, que é o Dirichlet, o Dirichlet, tá? Mas aí também foi um outro alemão, a gente costuma chamar por este último nome aqui, tá? Ele
trouxe bastante influência para a definição de função via conjuntos. Lembre que Leibniz foi quem cunhou até o termo função e a relação de função como dependência entre variáveis. E o Euler, que está aqui em cima, que eu marquei, mas não tem foto dele aqui não, tá? Ele foi o primeiro a representar uma função f, escrevendo f de x, ó, tá? Escrevendo aqui, ó, f de x. A função f, que é aplicada a x, que dá um valor y, x elementos do conjunto de partida na função, e y elementos do conjunto de chegada. Beleza? Então, como eu já trouxe, tá, essas informações do conceito de função, via conjuntos, aqui em cima, aquela parte aqui embaixo, definição e notação, a gente pode já avançar, para não ser repetitivo, e a videoaula está quase acabando, porque aí eu chego aqui agora, meus caros, na seção exercícios, e aí, veja, depois que eu falei com vocês sobre o conceito de função, sobre a aplicabilidade de função, a gente viu exemplos aqui de função aparecendo em outros campos da ciência, como na física, aquela parte envolvendo o movimento uniforme ali atrás. E por último agora, trazendo exemplos, tá, de quando é função, de quando não é função, via conjuntos com o diagrama, com esse panorama, com esse painel que é o diagrama, nós chegamos agora em exercícios. E aí, como já fiz anteriormente, faço agora também, tá, nessa nova videoaula, eu marco questões para vocês desenvolverem. Tá? Então aqui, ó, na seção exercícios da página, deixa eu ver que página é essa, está aqui em cima, está embaixo, está embaixo. Página 46, tá? Questão 11, beleza? Tá marcada para vocês fazerem. Questão 14, questão 15 e questão 16, tá? Só essas, antes de passar para o próximo tópico, que será na próxima videoaula. E já entramos aqui no nosso último grande assunto, para Matemática 1, no primeiro ano A e no primeiro ano B, tá? Essa parte inicial de funções, ela vai prosseguir, depois veremos função afim, função quadrática e fechamos Matemática 1 com respeito aos primeiros anos A e B. Com respeito à turma extra, ela ainda verá uma série de outros assuntos, tá? Até fechar Matemática 1, que para eles é uma disciplina anual e não semestral. E aí, meus caros, aqui na seção exercícios, como questões que vocês terão condições de fazer a partir dessa videoaula, eu trago aqui a questão 11, tá? Veja, já tem gabarito, porque é livro do professor, mas você não deve simplesmente olhar o que está marcado e dizer, já sei o que é. Não. Entenda, tá? Entenda. Compreenda se realmente você pôde interpretar, se eu tenho aqui no item A, B, C ou D, exemplos de relação entre elementos de um conjunto em outro, tá? Conjunto de partida e de chegada, se em qual item ou em quais itens eu tenho relações de elementos entre um conjunto e outro que definem uma função de A em B. E aí, se definir ou não, eu tenho que olhar para a definição de função via conjuntos para atestar se é ou não função. Depois vocês vão para a questão 14, tá? Que eu marquei aqui, tá bonitinha. E depois questões 15 e 16, tá? Para responder. Lá no Classroom vou postar, vou colocar o prazo, não se preocupem, veja que eu estou passando sempre questões em blocos de quantidades que não são tão expressivos, tá? Eu passo uma videoaula, aí durante a videoaula, antes de encerrar, eu destaco 3 questões para vocês fazerem e me entregarem. Em outra videoaula, mais 3 questões, mais umas 4. E sempre eu vou dar espaços de prazo, pessoal, que não sejam tão curtos nem tão longos, mas um prazo que eu entendo que será suficiente para vocês conseguirem responder. Como eu já informei, tá? Como eu já informei mandando e-mail para vocês recentemente, conforme eu for recebendo as atividades que vocês de fato estarão desenvolvendo, eu estarei tomando nota daquelas questões que o pessoal mais me manda lá no Classroom, constando com dúvida, tá? A pessoa pega, manda sua tarefa e fala, professor, a questão tal, tive dificuldade, ou antes de me mandar, vem tirar dúvida porque em questão tal ou em questão tal foi mais difícil. Estas questões que boa parte vem me dizendo quando eu vou entregar a tarefa que foi mais complicada e que ficou com dúvida, estas eu irei resolver e postar a videoaula para vocês, tá? E aí eu separo um momento, resolvo 2, 3 questões dos blocos
de questões que eu passei, pegando aquelas que o pessoal mais achou complicada. Tá? E assim a gente vai avançando. Não se preocupe que eu não deixarei vocês só respondendo e mandando para mim, não. Eu irei corrigir, tá? E irei atacar aquelas que são as que chegam até mim como as questões mais difíceis. Então eu gravo a videoaula e posto para vocês em seguida. Beleza? Forte abraço, pessoal, e até a próxima!